E se você descobrisse que o código medieval já previa a revolução da IA, você já parou para pensar que os cavaleiros medievais enfrentavam um desafio muito parecido com o nosso hoje? Eles viviam numa época onde a informação era poder, onde a tecnologia da época eram espadas melhores, armaduras mais resistentes, e quem não se adaptava morria, literalmente. E aqui estamos nós no século XXI, onde quem não domina a inteligência artificial vai ficar para trás da mesma forma. Mas o que um guerreiro de armadura tem a ensinar sobre algoritmos e machine learning? Tudo. Os cavaleiros templários não eram apenas soldados. Eles eram estrategistas, financistas, inovadores. Eles criaram o primeiro sistema bancário internacional da Europa, desenvolveram rotas comerciais secretas e dominaram a arte da guerra, não só com espadas, mas com inteligência. Enquanto outros lutavam com força bruta, os templários estudavam o terreno, entendiam o inimigo, planejavam cada movimento com precisão cirúrgica. Isso te lembra alguma coisa? Sim, é exatamente assim que você precisa encarar a inteligência artificial hoje. A mentalidade desses guerreiros era construída sobre 3 pilares fundamentais que são extremamente relevantes agora: disciplina inabalável, adaptação constante e visão estratégica de longo prazo. Eles treinavam todos os dias, não importava o clima, a dor ou o cansaço. Eles estudavam novas técnicas de combate, novas armas, novos métodos, e, acima de tudo, eles sabiam que a batalha de hoje era apenas preparação para a guerra de amanhã. Soa familiar? Porque é exatamente assim que você deveria estar tratando seu desenvolvimento em IA. A verdade é que a maioria das pessoas está paralisada com medo da inteligência artificial. Elas veem a IA como uma ameaça, como algo que vai roubar seus empregos, sua relevância, seu futuro. Mas os templários nos ensinaram algo poderoso. A verdadeira ameaça nunca é a ferramenta nova, é a mentalidade antiga. Quando a pólvora surgiu, os cavaleiros que se recusaram a evoluir desapareceram. Os que abraçaram a mudança dominaram. A história está se repetindo agora, e você tem uma escolha: ser obsoleto ou ser imparável. Pensa comigo. Um cavaleiro templário passava anos em treinamento rigoroso antes de entrar em batalha real. Ele não pulava etapas, não buscava atalhos. Ele construía suas habilidades tijolo por tijolo, com paciência e determinação brutal. Hoje, as pessoas querem dominar IA em um final de semana assistindo 3 vídeos no YouTube. Mas alta performance não funciona assim. Nunca funcionou. Os templários sabiam que maestria é um jogo longo e quem entende isso hoje vai dominar amanhã. Se você está sentindo que precisa dessa mentalidade guerreira para enfrentar a IA, comenta aqui embaixo. Imparável. E me conta, qual é o seu maior medo em relação à inteligência artificial? Medo de ser substituído? De não conseguir acompanhar? De ficar obsoleto? Escreve aqui que eu quero saber. Por que os templários dominavam o que outros temiam? Aqui vai uma verdade que ninguém te conta. Os templários não eram os guerreiros mais fortes da Idade Média, não eram os mais rápidos, nem os mais numerosos, mas eram os mais temidos. Sabe por quê? Porque eles tinham algo que a maioria não tinha: um sistema, um código, uma metodologia. Enquanto outros lutavam baseados em instinto e emoção, os templários lutavam baseados em estratégia e preparação. E é exatamente isso que separa quem vai dominar a IA de quem vai ser dominado por ela. Vamos destrinchar esse sistema. Primeiro, os templários acreditavam na regra do nunca pare de aprender. Eles estudavam os inimigos que enfrentavam, analisavam cada batalha, documentavam cada vitória e cada derrota. Eles criaram manuais de combate, estratégias escritas, conhecimento organizado que passava de geração em geração. Agora pergunta para você mesmo: você está estudando IA de forma sistemática ou só consumindo conteúdo aleatório? Porque conhecimento sem organização é só informação perdida. Segundo pilar, eles entendiam que o medo é natural, mas a ação é obrigatória. Os templários tinham um juramento: nunca recuar, nunca abandonar um irmão, nunca desistir. Mesmo com medo, mesmo em desvantagem numérica, eles agiam.
E aqui está o paralelo brutal com a IA. Todo mundo tem medo de estar atrasado, de não conseguir acompanhar, de ser substituído. Mas enquanto a maioria fica paralisada pelo medo, quem age conquista território. A diferença entre quem domina e quem é dominado não é ausência de medo, é ação apesar do medo. Terceiro, os templários eram obcecados por eficiência. Eles não desperdiçavam energia, não faziam movimentos desnecessários. Cada treino tinha propósito, cada estratégia tinha objetivo claro. Eles sabiam que recursos eram limitados, tempo, energia, homens, então otimizavam tudo. Traduzindo para hoje, você não precisa aprender tudo sobre IA, você precisa aprender o que importa para o seu objetivo específico. Os templários não treinavam arco e flecha se fossem lutar corpo a corpo. Eles focavam no que dava resultado. Foco estratégico é alta performance. E tem mais. Os templários construíram redes. Eles entenderam que força individual tem limite, mas força coletiva é exponencial. Eles criaram uma irmandade onde conhecimento era compartilhado, onde um protegia o outro, onde todos cresciam juntos. Hoje, quem está tentando dominar IA sozinho no quarto está cometendo o mesmo erro dos cavaleiros solitários que foram massacrados. Você precisa de comunidade, de troca, de rede. Alta performance é esporte coletivo. A lição mais poderosa. Os templários não esperavam estar prontos para agir. Eles agiam para ficar prontos. Treino vinha através da prática, não antes dela. Eles entravam em batalhas pequenas para preparar para batalhas grandes. E você? Está esperando o curso perfeito, o momento ideal, a confiança total antes de começar a usar IA? Porque enquanto você espera, outros estão praticando. E quem pratica, evolui. Quem espera, desaparece. Comenta aqui. Sistema. E agora me responde uma coisa. Você está aprendendo IA de forma organizada ou só consumindo conteúdo aleatório? Tem um método ou está só pegando dicas soltas? Comenta aqui sua situação real, sem filtro. E não esquece de curtir esse vídeo, porque essa mensagem precisa acordar mais gente. Como aplicar o treinamento templário na era digital? Agora vamos ao que interessa. Como você pega essa mentalidade de guerreiro medieval e transforma em resultado concreto com inteligência artificial hoje? Porque teoria é bonita, mas alta performance se mede em execução. Os templários tinham um método de treinamento que pode ser adaptado perfeitamente para o mundo digital, e eu vou te mostrar como. Primeiro passo: defina seu campo de batalha. Os templários não lutavam em qualquer lugar, eles escolhiam o terreno. Você precisa fazer o mesmo com IA. Qual é o seu terreno? Marketing, produtividade, criação de conteúdo, análise de dados, programação. Escolhe um campo, domina ele, depois expande. Generalista não domina nada, especialista domina tudo. Os templários sabiam disso há 800 anos. Segundo, crie seu ritual diário de treinamento. Os templários acordavam antes do sol, treinavam espada, estudavam táticas, cuidavam do equipamento. Todos os dias, sem exceção. Você precisa do seu ritual com IA. Pode ser 30 minutos diários testando uma ferramenta nova. Pode ser 1 hora estudando um caso de uso. Pode ser 15 minutos automatizando uma tarefa. Mas tem que ser diário. Consistência microscópica gera resultados macroscópicos. Alta performance não vem de esforço heróico ocasional, vem de disciplina comum diária. Terceiro movimento: documente tudo. Os templários criavam registros de batalhas, manuais de estratégia, livros de conhecimento. Você deveria estar fazendo o mesmo com IA. Testou um prompt que funcionou? Anota. Descobriu um hack de produtividade? Documenta. Encontrou uma limitação? Registra. Seu conhecimento organizado vira seu arsenal. Quando você precisa resolver algo, não começa do zero. Você consulta seu manual pessoal. Isso é mentalidade de elite. Quarto passo: teste em batalhas reais, não em simulações eternas. Os templários treinavam sim, mas também lutavam, muito. Eles sabiam que treino prepara, mas batalha ensina. Então pega essa IA e usa em projetos reais. Não espera dominar para começar a aplicar.
Aplica para começar a dominar. Usa no trabalho, nos projetos pessoais, nos desafios reais. O feedback do mundo real é o melhor professor que existe. Quinto, tenha um código pessoal. Os templários tinham votos, regras inquebráveis. Você precisa dos seus. Pode ser, eu testo uma ferramenta de IA nova por semana. Pode ser, eu não entrego o trabalho manual que a IA pode fazer. Pode ser, eu ensino o que aprendo. Mas você precisa de um código, de princípios que guiam suas ações quando a motivação falha. Porque motivação é passageira, código é permanente. E a última, talvez a mais importante, entenda que você não está competindo com a IA. Você está competindo com pessoas que usam IA melhor que você. Os templários não temiam a espada, temiam o espadachim. A ferramenta é neutra. Quem a empunha é que define o resultado. Então sua missão não é ter medo da tecnologia, é se tornar o melhor operador dela. Seja o cavaleiro, não o camponês. Comenta. Ritual. E não esquece de curtir porque cada curtida empurra esse conteúdo para quem precisa ouvir isso. E se você se tornasse o templário da IA hoje mesmo? Vamos fechar com a verdade mais brutal de todas. Você já tem tudo o que precisa para começar. Os templários não nasceram guerreiros de elite, eles se tornaram. E a jornada deles começou com uma decisão. Eu vou ser diferente. Eu vou me preparar enquanto outros relaxam. Eu vou treinar enquanto outros assistem. Eu vou dominar enquanto outros reclamam. E essa decisão está disponível para você agora, hoje, neste momento. A inteligência artificial não é mais futuro, é presente. Enquanto você assiste esse vídeo, milhões de pessoas estão usando IA para crescer negócios, aumentar produtividade, criar conteúdo, resolver problemas complexos. A janela de oportunidade está aberta, mas não vai ficar assim para sempre. Assim como os templários dominaram porque agiram cedo, quem dominar IA agora vai ter vantagem competitiva por anos. Mas isso requer uma mentalidade específica. A mentalidade do guerreiro que não espera permissão, que não busca garantias, que age baseado em princípios. Pensa comigo, daqui a 5 anos o mercado vai estar dividido em 2 grupos. Os que dominam IA e os que são dominados por ela. Os que automatizam e os que são automatizados. Os que criam e os que são substituídos. E a diferença entre esses grupos está sendo construída agora, nas decisões diárias, nas escolhas microscópicas, na disposição de treinar quando é difícil e desconfortável. Os templários entendiam que todo grande império começa com um tijolo, toda grande habilidade começa com uma tentativa, toda jornada épica começa com um passo desconfortável. E aqui está o segredo final que os templários carregavam. Eles não lutavam por glória individual, eles lutavam por algo maior, por uma missão, por uma causa. E quando você conecta seu desenvolvimento em IA com um propósito maior que você mesmo, tudo muda. Não é mais sobre eu preciso aprender isso porque senão fico para trás. É eu preciso dominar isso porque tenho algo importante para construir no mundo. Quando a motivação vem de propósito, ela é inesgotável. Então eu te desafio. Começa hoje. Não amanhã, não na segunda-feira, não quando tiver tempo. Hoje. Escolhe uma ferramenta de IA. Passa 30 minutos testando ela. Faz uma pergunta complexa. Pede para resolver um problema. Experimenta. E amanhã, faz de novo. E depois de amanhã, faz de novo. Constrói teu ritual, teu código, teu sistema. Seja o templário da era digital. Porque o mundo não precisa de mais pessoas com medo de tecnologia. O mundo precisa de pessoas que dominam tecnologia com propósito. Os cavaleiros templários foram lembrados por séculos, não porque eram perfeitos, mas porque eram imparáveis. Eles enfrentaram o desconhecido, dominaram o novo, adaptaram o que funcionava. Você tem a mesma escolha agora. A armadura mudou, a espada mudou, mas a mentalidade continua a mesma. Disciplina brutal, adaptação constante, visão estratégica e ação imediata. Isso te torna imparável em qualquer era. Comenta aqui, Templário. Se esse vídeo fez sentido para você, compartilha com alguém que precisa ouvir essa mensagem. E não esquece de se inscrever no canal, porque a expedição continua.
A gente se vê no próximo vídeo. Este conteúdo tem fins educacionais e motivacionais. As referências históricas aos Cavaleiros Templários são utilizadas como metáforas para desenvolvimento de mentalidade e alta performance. O objetivo é inspirar disciplina, estratégia e adaptação no contexto profissional moderno.